Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de física básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem magnetismo. No entanto, nós iremos trabalhar aqui em termos gerais e específicos. Qualquer dúvida que você tiver do tópico, deixe o seu comentário que nós estaremos respondendo o mais breve possível. Antes de iniciarmos aqui as definições que pautam o conceito de magnetismo, nós iremos fazer um breve contexto histórico do mesmo. Então, a história do magnetismo, ela tem os acontecimentos históricos que levaram, à construção da teoria por trás da explicação do magnetismo. Entre elas, nós temos que entre 600 anos antes de Cristo e 1599 depois de Cristo, a humanidade descobriu, olha só que bacana, a existência da magnetita, um mineral que apresenta propriedades ferromagnéticas. Depois estarei explicando o que são essas propriedades ferromagnéticas. Dando continuidade, então durante esse período, os chineses fizeram o uso de bússolas para nortear as suas navegações, que antes eram realizadas apenas por observações astronômicas. Daí já pensou num dia de céu nublado, muita chuva, como que os marinheiros se viravam aí em alto mar. Então a bússola trouxe uma revolução tremenda para as navegações. Dando continuidade, então durante os séculos, após a descoberta dos fenômenos magnéticos, o magnetismo foi tratado como um fenômeno independente, olha só, sem qualquer relação com a eletricidade. Depois nós faremos aí o elo, entre a eletricidade e o magnetismo, entre magnetismo e eletricidade. Nós vamos fundir as duas palavras numa só, que é o eletromagnetismo. Dando continuidade. Então hoje, graças aos estudos do eletromagnetismo, sabemos que os fenômenos elétricos e magnéticos compartilham a mesma essência, olha só, e juntos dão origem às ondas eletromagnéticas. Além disso, somente após o século XVIII, o magnetismo passou a ser entendido de uma forma mais clara. Tudo bem? Nesse período, os estudos passaram a ser desenvolvidos quantitativamente, daí passando por falsificações, vários experimentos. Um deles foram realizados por William Gilbert, foi um dos primeiros cientistas a estudar o magnetismo de acordo com um método científico. Ele descobriu que a Terra também comportava-se como um grande ímã. Estudos posteriores sobre o magnetismo terrestre foram conduzidos por Carl Friedrich Gauss, autor de uma das equações que fundamentam o eletromagnetismo. Além dessas, diversos experimentos foram realizados por André Ampère. Daí nós não podemos deixar de mencionar aí o Michael Faraday e o Oersted, tá bom? Dando continuidade. Então, antes de tratarmos do magnetismo, nós precisamos falar dos ímãs. Lá em cima nós mencionamos a magnetita, que são chamados ímãs naturais, que são formados por magnetita, ou artificiais. Então os ímãs, eles terão duas possibilidades de você encontrá-las no seu dia a dia. Ou seja, os ímãs naturais, que são formados por magnetita, e os artificiais, que são ímãs induzidos, por um campo magnético intenso. Aqui nós temos a magnetita, e aqui nós temos os ímãs artificiais, que são em formatos circulares, em barra, em ferradura e por aí vai. Dando continuidade aqui. Mas, dentro desse processo introdutório, uma pergunta surge, que normalmente as pessoas têm curiosidade já de responder desde o início. O que é o magnetismo? Como que nós usaremos esse magnetismo no nosso cotidiano? Então vamos à nossa definição primeira aqui. Magnetismo é o conjunto de fenômenos que se relacionam com a atração ou repulsão que ocorre entre materiais que apresentam propriedades magnéticas. Aqui nós temos essa situação, nós temos um ímã aqui, e nós temos aqui de malha de ferro. Aqui você tem toda essa situação aqui demonstrando as linhas de campo desse ímã. Daí nós teremos aqui as explicações mais adequadas com relação aos tipos de ímãs, quais são os mais potentes, como ocorre a desmagnetização e assim sucessivamente. Aqui nós iremos trabalhar nesse primeiro momento só com termos gerais. Dando continuidade, então o magnetismo, em termos mais específicos,
é o conjunto de fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos, que são as regiões do espaço que se encontram sob a influência de correntes elétricas ou de momentos magnéticos de moléculas ou partículas elementares. O movimento de cargas elétricas, né, é o que dá origem aos fenômenos magnéticos. Então aqui nós já temos a junção do magnetismo com a eletricidade. Então quando você tem a movimentação de cargas elétricas em determinado condutor, nós temos aí em torno do mesmo a geração, vamos dizer assim, do campo magnético. Daí nós temos aí já o estudo do eletromagnetismo, ou seja, a junção, né, ou a essência, melhor dizendo, entre magnetismo e eletricidade. Como nunca se encontram parados as cargas, né, os átomos produzem, né, seus próprios campos magnéticos. Além disso, as partículas elementares, né, também possuem um campo magnético intrínseco, porém de origem diferente. O campo magnético dessas partículas é proveniente de uma propriedade quântica chamada spin. Exemplos de magnetismo no nosso dia a dia. Vamos a eles. Podemos fornecer aqui algumas situações, né, que vão ilustrar essa aplicação do magnetismo no seu dia a dia. Vamos conferir então. Primeira, navegação por meio da bússola. A bússola é uma pequena agulha ferromagnética que gira em razão do campo magnético da Terra. Aqui nós temos a representação da bússola, né, que foi essencial ali para as navegações dos chineses, né, que foram os primeiros a utilizá-la para esse fim durante aí as suas expedições aí pelo mundo afora, que antes era utilizado somente observações astronômicas ou até a questão de orientação do próprio capitão. Depois, com a bússola, deu uma certa seguridade para essas navegações. Dando continuidade, então nós temos também aqui como exemplo do seu dia a dia dos fenômenos magnéticos a atração de pequenos pedaços de metal ou de metais por ímãs. Os ímãs atraem com grande intensidade os metais que, em razão do seu comportamento ferromagnético. Aqui nós temos o ímã com especificação de polo norte e polo sul. Lembrando que as linhas de campo elas saem do polo norte e emergem no polo sul. Ou seja, numa linguajar mais simples, né? Saem do norte e entram no sul. E aqui nós temos limalho de ferro, que tem propriedades ferromagnéticas que são facilmente atraídas pelo ímã ou facilmente interagem com esse ímã. Dando continuidade. E a outra situação que você pode encontrar no seu dia a dia é a atração e repulsão entre ímãs, ou seja, os polos de mesmo nome dos ímãs se repelem-se e de nomes contrários atraem-se, uma vez que os vetores de dipolo magnético de seus domínios estão dispostos em sentidos contrários. Isso aqui para ímãs que têm nomes iguais, ou seja, polaridades iguais. No frigir dos ossos ficaria assim: os opostos se atraem, ou seja, polaridades com nomes contrários se atraem, polaridades com nomes iguais se repelem, ou seja, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Tudo bem? Dando continuidade. E o campo magnético terrestre, né? Já que a Terra é considerada um grande ímã, né? O campo magnético terrestre exige razão da rotação relativa entre o núcleo da Terra e as suas camadas mais externas, que giram com velocidades diferentes. Aqui nós temos uma situação que demonstra, né, a questão do campo magnético terrestre. Daí nós temos que fazer uma pequena observação aqui. Na geografia, nós tratamos aqui como polo norte geográfico, mas magneticamente esse polo norte fica localizado na direção do polo sul magnético, ou na mesma região, vamos dizer assim, né, o próximo. E o polo norte, aliás, polo sul geográfico coincide, né, em proximidade, logicamente, com o polo norte magnético. Então nós temos aqui essa situação. E olha o que eu falei lá em cima, ó, as linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul. Essas linhas de campo aqui de um ímã você consegue identificá-las através das limalhas de ferro, que foi algumas figuras apresentadas acima. Então, o que seria esse magnetismo na física, né? O magnetismo é um fenômeno físico que explica a atração entre metais e ímãs, por exemplo. Esses materiais são capazes de atrair mutuamente graças à disposição espacial dos vetores de momento de polo magnético, simbolizado pelo μ, que se encontra no interior desses materiais.
O momento de dipolo magnético é um vetor que aponta em direção ao polo norte de um campo magnético. Então aqui essa grandeza ela é produzida quando uma carga elétrica move-se em um circuito fechado, como mostra a figura abaixo. Então antes de apresentarmos a figura, nós vamos descrever o que será representado na mesma. Então aqui nós temos na figura o movimento de uma carga em um circuito fechado que produz um momento de dipolo magnético. Então nós temos aqui as cargas elétricas em movimento e aqui nós temos no interior desse circuito fechado, né, ou em torno do mesmo, um momento magnético sendo produzido aqui. Bem, complementando aqui, nós temos alguns materiais que podem ser atraídos ou até mesmo repelidos por outros de acordo com a forma como os seus momentos de dipolo magnético encontram-se alinhados em seu interior. Essa configuração de momentos de dipolo magnético é o que chamamos de estado de magnetização. Existem diversos estados de magnetização, como o ferromagnetismo, o antiferromagnetismo, o diamagnetismo e o paramagnéticos, né, vamos dizer assim. Quando tratamos de materiais que apresentam propriedades magnéticas, é comum falarmos de domínios magnéticos, que são pequenos pedaços do material onde todas as moléculas que estão próximas uma das outras têm os seus momentos magnéticos alinhados em uma única direção. A figura a seguir mostra como são as orientações do dipolo magnético nos domínios magnéticos para cada tipo de material citado. Daí aqui nós temos uma representação, né? E aqui nós vamos trabalhar agora com a situação dos domínios magnéticos. Então, observe, os domínios magnéticos para diferentes estados de magnetização. Aqui nós temos ferromagnético, a representação. Antiferromagnético, nós temos aqui a representação. Ferromagnético, nós temos essa representação. E paramagnético, nós temos essa representação. Lembrando que depois nós vamos dar uma clareza com relação a cada especificação dessa daqui. Então, o que acontece aqui? Quando expostos a uma fonte de campo magnético externa, como o ímã, esses materiais reagem de maneira diferente. Vamos conferir. Materiais ferromagnéticos, esses materiais já têm os seus domínios magnéticos alinhados, mesmo sem a presença de um campo magnético externo. Quando aproximados de um ímã, são fortemente atraídos. Além disso, materiais ferromagnéticos perdem sua imantação quando aquecidos acima de uma temperatura de Curie, uma temperatura na qual os domínios magnéticos perdem sua orientação. Exemplos de substâncias ferromagnéticas, né? O ferro, o cobalto e o níquel. Materiais antiferromagnéticos, diferente dos materiais ferromagnéticos, esses materiais são fortemente repelidos por campos magnéticos externos. Exemplos, o manganês e o cromo. Dando continuidade, materiais diamagnéticos, nesses materiais os domínios magnéticos encontram-se livres para girar na presença de um campo magnético. No entanto, os momentos de dipolo magnético desse material alinham-se de acordo com a de forma oposta ao campo magnético externo e, portanto, são repelidos pelos ímãs. Exemplos, né, o cobre e a prata. Materiais paramagnéticos, nos materiais paramagnéticos, os domínios magnéticos encontram-se naturalmente desorientados. Na presença de um campo magnético externo, podem alinhar-se sendo levemente atraídos pelos ímãs, né, enquanto houver proximidade entre eles. Exemplos, o alumínio e o magnético. O magnésio, né, melhor dizendo. Daqui nós temos, para a nossa próxima aula, para que serve o magnetismo. Então, vou deixar vocês com essa pontinha de curiosidade. Essa aqui é a nossa pergunta para a próxima aula, nós vamos começar a partir daqui. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos iniciais. Eu vou só fazer uma ressalva aqui com a questão do ímã, né? Que é uma questão pertinente. Normalmente, o que aconteceria quando você quebra um ímã ao meio? Tudo bem? Então vamos supor que você quebrou esse ímã aqui ao meio, ou você quebrou qualquer um desses daqui ao meio. As pessoas dentro do senso comum tendem a pensar que haverá uma separação dos polos. Você terá um polo norte e um polo sul, se você quebrar esse ímã aqui ao meio. Na realidade não, você vai ter um rearranjo das estruturas e você vai ter dois novos ímãs, com polo norte e polo sul. Então você vai ter pedaços menores, só com polo norte e polo sul.
Então, onde que você quebra aqui, ó, o que acontece? Essa parte aqui, ela vai ter uma predominância do polo norte, e a parte que está na fissura que ela torna-se polo sul. Essa outra parte que ela terá uma predominância de polo sul, e essa parte que ficou aqui na fissura, ou seja, na parte rompida, ela torna-se norte. Então, por isso você consegue juntar nesse caso aqui novamente os ímãs, tudo bem? Se você fissurar ele no meio, o que vai acontecer aqui? Você também terá dois novos ímãs com polo norte e polo sul. Então você, mesmo quebrando esses ímãs em estruturas pequeníssimas, equivalente a uma partícula de areia, você vai ter um novo ímã com polo norte e polo sul. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham compreendido a nossa aula de hoje. Até a próxima. Felicidade e sucesso a todos.